A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar, para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Estamos chegando ao final do trimestre, né? E hoje é a lição de número 10, que tem como título Coragem e Fé, a Prova de Fogo. Então, quando a gente fala de fogo, geralmente a gente já associa ou a essa história de hoje, ou a Elias, né, que é conhecido como profeta do fogo. Então, essa história hoje vai falar sobre a história de 3 jovens. E qual é o objetivo principal? É que as crianças compreendam que nunca podemos negar a nossa fé em Deus. É um assunto muito importante para falar nos dias de hoje. E o ponto central da lição é que quando não negamos nossa fé, Deus se levanta ao nosso favor. Então, você percebe que hoje nós vamos tratar um pouco sobre não negar a fé. Ser uma pessoa que não tem medo, que não tem vergonha de expor a fé que tem. Isso acontece no meio dos adultos, mas também, infelizmente, acontece no meio das crianças, que às vezes têm vergonha de falar da sua fé, da sua religião, de que crê em Deus, da igreja que pertence, no meio dos seus amiguinhos. Tem alguns até que são agentes secretos, escondem, né, aquilo que eles são, a quem eles adoram. Então, esta lição de hoje vai falar um pouco sobre esse assunto. Se você já viu alguma oportunidade, algumas crianças conversando sobre isso, agora é o momento de você aproveitar e ensiná-las a verdade. Eu já falei aqui a vocês que nós temos sempre objetivos macros, maiores, mas sempre que tiver uma lição, observe se tem algum ponto específico que você pode adequar para que essa lição possa penetrar especificamente na mente daquela criança ao qual você precisa trabalhar. E a palavra de Deus, ela é a verdade que vai libertar aquela criança. Então é preciso que você aproveite os temas das histórias bíblicas para também ensinar e aplicar corretamente para a vida da criança e para a vida da sua criança. Porque cada criança é especial, tem uma especificidade, tem algo que você precisa tratar, tá bom? Então vamos lá. O versículo de hoje está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 2 e 3, que diz: Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Então você percebe que aqui é como se fosse uma promessa para aqueles que confiarem em Deus. Eles, quando passarem pelo fogo, eles não sentirão a chama arder. Perceba que muito cuidado ao explicar para a criança sobre essa literalidade da palavra, para que as crianças não pensem que ao colocar a mão numa vela, ao colocar a mão no fogo, na boca do fogão, elas não se queimarão. Não é isso. Existe um contexto histórico. Existe uma questão aqui das pessoas que são injustiçadas, das pessoas que estão ali defendendo sua fé, e a Bíblia diz que o Senhor pode protegê-las sim. Mas é bem verdade que muitos irmãos nossos não passaram pelo fogo e morreram, vamos dizer assim, porque o Senhor é o dono da vida. Então o Senhor tem suas formas de trabalhar diferentes. Então, cuidado na hora de explicar esse versículo para não deixar que a criança entenda isso literalmente para que vai acontecer em todos os casos. Não é assim. O Senhor ainda tem o controle de tudo. Então, algumas pessoas ele livra e outras não. A verdade é essa. Então, quando for contar esse versículo, fale direitinho sobre essa literalidade do texto. E aí, o que eu queria trazer para você como sugestão? Você pode levar para a sua sala 2 tecidos, tá bom? Um tecido amarelo e um vermelho, laranja, para simbolizar ali as cores do fogo. E você pode, se você tiver um auxiliar na sua sala, uma segura de um lado, outra do outro, e vocês vão mexendo esse tecido enquanto as crianças passam pelo meio do tecido, como se fosse um mar aberto, né? Mas aí com 2 tecidos, e aí as crianças passam pelo meio à medida que falam esse versículo. Pede para eles repetirem enquanto vocês fazem ali o movimento daquele fogo. Não, tia, eu não tenho auxiliar, sou eu sozinho, pela misericórdia. Não tem problema, pede ajuda de cada criança, de uma criança, para que você possa movimentar, porque o ideal é que fique um corredor e a criança passe pelo meio, porque isso é o que o texto fala, quando passar pelo meio do fogo. E aí elas vão com certeza compreender um pouco mais o que quer dizer esse versículo, tá bom? Então vamos lá agora para a história de hoje. A história de hoje vai falar sobre 3 jovens que tinham sido levados cativos para a Babilônia, né? Eles estavam, quando Nabucodonosor invadiu lá Jerusalém, Nabucodonosor teve 3 levas de invasões, e cada vez que ele invadia Jerusalém, ele levava os melhores, ele levava os mais úteis, os mais capacitados, aqueles que eram de famílias reais, aqueles que eram os bons daquela cidade de Jerusalém, ele conduzia para lá, para a Babilônia, porque ele queria
trabalho, né? E ele levava aquelas pessoas para trabalharem a seu favor. Ele não levava pessoas que não fossem úteis para ele. Ele levava pessoas úteis para o reino dele, né? Então, ele, cada vez que invadia, ele levava. E os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, junto com Daniel, foram jovens que foram levados juntos com essa levada de cativos de Jerusalém. Importante sempre frisar essa questão de Ananias, Misael e Azarias. Nós somos acostumados a trabalhar com as crianças sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que esses 3 nomes não são os nomes originais dos jovens. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. São nomes bíblicos, hebreus, que todos eles têm um sentido, assim como todo nome hebreu, ele tem um significado específico para louvar a Deus ou para dizer alguma coisa daquele tempo, né? Cada nome tinha um significado muito especial. As pessoas davam nome às crianças para poder coroar aquele momento. E aí, quando Nabucodonosor leva esses 3 jovens para Babilônia, ele troca o nome para 3 nomes que homenageavam os seus deuses de lá. Então, até em louvores infantis, infelizmente, eles colocam Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o ideal era que falasse o nome hebreu, porque esses 3 nomes babilônicos desses jovens são homenagem a deuses daquele tempo. Então, a gente precisa sempre frisar que Ananias era o Sadraque, né, que foi trocado o nome. Misael era o Mesaque. E Azarias era o Abednego, tá bom? Então, você pode trazer até o nome deles ao contrário, assim, colocar, por exemplo, de um lado o nome hebreu, do outro lado o nome babilônico. E você pode fazer essa dinâmica para que as crianças memorizem o nome hebreu daqueles jovens, tá bom? Então, eles foram levados. E aí, eu trouxe para você esse auxílio aqui que eu já mostrei, mas que se você não tiver feito alguma outra vez que eu já tenha mostrado aqui, eu coloquei aqui de forma que você pudesse ser mais específico para a lição de hoje. É a luva da história, tá bom? Como é a luva da história? A luva da história, você coloca a mãozinha aqui. Peraí que eu prendi aqui muito. Deixa eu soltar. Então, você vai colocar, na luva da história, você vai colocar aqui dentro sua mão e você vai contando a história bíblica, tá certo? Enquanto você conta a história, você vai encaixando os elementos. Essa luva está aí para você imprimir. Você pode usar assim, mas claro, como eu sempre digo, aqui é o molde daquele recurso que você vai usar. Então, eu indico que você não só possa usar outros materiais, como se for usar papel, você passe aquele papel contact por cima, porque vai fazer com que ele fique bem mais impermeável, durável para você usar. Então, aqui tem as chamas e aqui desse lado tá a imagem de um chão com um céu normal, porque você vai contar a história de um lado usando esse cenário, colocando a mãozinha aqui, e do outro lado esse cenário, tá bom? Eu vou usar aqui assim, só para ficar mais fácil de eu contar e ter o apoio. Mas você, na hora, vai encaixar a sua mãozinha dentro da luva, tá bom? Para que você possa contar e ir virando para contar para a história. Então, vejam bem. Tem a opção de você colocar, fechar aqui embaixo e pegar as imagens de dentro aqui, ó, porque aqui ficou como se fosse um bolsinho, para você guardar todos os recursos. Ou então, você vai colando à medida que você vai contando a história. Veja como vai funcionar. Esse lado aqui é o primeiro cenário. É um local normal. E aí você vai colocando as imagens de acordo com a história. A primeira imagem, você tem a opção de colocar a durex aqui e ir colando. Se você passou papel contact, você pode até colocar velcro. Porque você coloca e tira, coloca e tira. E aí esse cenário aqui, principalmente esse lado aqui, pode ser usado para muitas histórias, porque ele está neutro. É só um céu. Mas esse aqui tem o fogo, né? Então realmente representaria somente a parte da fornalha. Então veja bem, se você colocar durex, você vai, ó, colando aqui e retirando. No papel contact fica bem mais fácil de tirar. Se for velcro, menino maravilhoso. Vai ficar bastante tempo com você. Você pode passar papel contact aqui também, em cada imagem, ou você pode plastificar e colocar o velcro aqui, ó. Fica muito legal de colocar e tirar. Lá no nosso EBD, nós usamos bastante velcro, porque as crianças pequenas, principalmente, elas amam esse movimento. Até crianças atípicas também, a gente gosta de usar para que ela possa se contextualizar na história. Mesmo que tenha um outro recurso, nós usamos sempre um recurso com velcro para crianças atípicas, porque elas gostam, no caso de lá, né? Gostam de ficar movimentando. Então você vai ter aí, ó, todas as imagens da história. Aqui, a estátua de ouro, que Nabucodonosor exigiu que todos se prostrassem, e ele disse que era para se prostrar à medida que o quê? Que tocasse a trombeta. Então você vai, ó, colocando, tá vendo? Colando aqui. Eu não fiz porque é só para mostrar a vocês. E ele disse que era para o quê? Se prostrar. Então você vai contar
Até esses 4 primeiros visuais aqui, ó, até eles não adoraram, você vai usar essa parte aqui do cenário, tá bom? Então você vai colocar aqui, ó, que eles adoravam, aí aqui, que era a medida quando a estátua se levantou, a trombeta tocasse, eles tinham que se prostrar, e aqui alguém gritando, dizendo, eles não adoraram a estátua, porque vocês sabem que, à medida que eles não adoraram, alguém entregou para o rei, dizendo que 3 jovens ficaram de pé quando houve o toque da trombeta. Depois que você contar as 4 primeiras imagens, nesse cenário você vai trocar de cenário e vai usar a parte do fogo. E você vai dizer que Nabucodonosor disse para o quê? Prenderem os 3 jovens. Prenderem os 3 jovens porque eles seriam jogados na fornalha. Nabucodonosor deu uma nova chance. Olha, foi até bonzinho. Disse, se vocês se prostrarem agora, vocês vão ter a oportunidade de não morrer. Oh, tão bom. Mas aqueles jovens, eles eram tementes a Deus. Eles sabiam o que estavam fazendo. Então, ele disse que ia aquecer a fornalha 7 vezes mais, porque eles não estavam adorando. E aí, depois das 7 vezes mais, se você tiver alguma imagem aqui de 3 jovens, você pode colocar, mas eu não coloquei aqui na história. E você vai dizer que eles foram colocados dentro da fornalha. E aí, dentro da fornalha, o que foi que aconteceu dentro da fornalha? Foi que o 4º homem apareceu. Então, enquanto eles estavam lá dentro, Nabucodonosor achava que tinha colocado 3 jovens, mas ele não sabia que aqueles 3 jovens serviam a um Deus tão poderoso. Mais poderoso do que ele e mais poderoso do que o Deus da estátua que ele tinha levantado. Por que eu disse mais poderoso que ele? Porque os reis, faraós daquela época, eles eram considerados deuses. Então Nabucodonosor também se achava, ele também era endeusado. Se você for ver a história, você vai ver até que Deus, no final de sua vida, ele humilha Nabucodonosor, faz com que ele viva como um animal, justamente por causa da sua prepotência. Então, esses grandes reis, eles tinham essa prepotência até de serem divindades. Então, você vai falar que o 4º homem, olha a glória, apareceu, e aí ele ficou impressionado, e depois o rei fez aquele decreto dizendo agora que era para adorar somente ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele viu que aquele Deus, ele era muito poderoso, muito mais poderoso do que ele. Então, esses recursos são para você contar a história de uma forma prática, dinâmica, rápida. Depois você pode usar aquelas mesmas imagens, deixar dispostos ali desorganizados e pedir para as crianças organizarem em ordem cronológica, para ver se elas compreenderam os fatos, porque a proposta é sempre inculcar o máximo possível aquela história na cabeça da criança e o princípio por trás, tá? Então é preciso que você sempre fale com a criança, não só a contação da história, mas também o que você quer dizer com ela, explicando sobre a fé daqueles jovens, que eles não fizeram aquilo aleatoriamente. Eles estavam ali porque eles sabiam que só podem se prostrar diante de um Deus, o Deus único e verdadeiro. E eles não sabiam se Deus ia livrá-los da fornalha, mas eles permaneceram firmes. O que é que eles disseram ao rei? Olha, mesmo se ele não nos livrar, nós não serviremos a teus deuses. Então, os 3 jovens, eles não estavam confiando somente em que Deus poderia fazer, porque eles sabiam que Deus poderia. Mas existia a possibilidade de Deus não os livrar da fornalha. Mas Deus fez aquilo para glorificar o seu próprio nome. Então, vocês precisam ensinar as crianças que elas precisam entender que mesmo que muitas vezes elas sintam vergonha de alguma coisa, da sua fé, da sua igreja, elas não podem deixar que isso chegue nos seus corações, porque nós estamos aqui para falar o máximo de pessoas sobre a nossa fé, que nós não precisamos ter medo. Muitas pessoas aí, elas têm medo de falar do evangelho, falar que são crentes, não falam para os seus amigos, não convidam os amigos para a igreja, tem vergonha de postar uma foto na internet, tem criança que tem até rede social, e tem medo e tem vergonha de falar qualquer coisa da igreja, falar só de coisas, de jogos, de brincadeiras, então vocês podem tratar esse momento para falar sobre o não se envergonhar do evangelho de Jesus, porque aquele que não se envergonha de Jesus aqui, o Senhor vai o revelar lá no céu, e aquele que tem vergonha aqui, no céu não estará. Então nós precisamos falar às crianças que elas não podem ter vergonha de dizerem que são crentes, não podem ter vergonha, não podem ter medo, não podem desistir de falar do evangelho, e que elas também precisam convidar seus amigos para conhecer esse Deus, que é tão poderoso que livra até do fogo. E aí, eu trouxe para você aí, tá escrito, tá bom, no seu material de apoio, que tá no link da descrição, é só você baixar, uma dinâmica chamada o som da trombeta, que é como se fosse uma recreação musical, mas sempre com o intuito de ensinar a palavra de Deus. O objetivo vai ser ensinar como foi a pressão de Ananias, Misael e Azarias, que resistiram àquela pressão de não
adorar a estátua. E como é que você vai fazer? Você vai criar um ambiente de pressão em que você vai simular o toque da trombeta. Você pode fazer o toque com a sua boca, ou você mesmo fazer, né? Ou você pode colocar um sonzinho lá, esse toque. E aí, como foi a história? Que o rei mandou que eles se prostrassem quando a trombeta fosse tocada. E aí, quando você tocar a trombeta, ou aquele som divertido, ou um sinozinho, as crianças devem se prostrar. Todas, tá bom? É como se fosse uma brincadeira. E quando você disser Ananias, Misael e Azarias, as crianças devem ficar de pé. Assim como os 3 jovens. E aí vocês vão falar sobre essa coragem dos jovens de não adorar a estátua de ouro. É como se fosse aquele morto-vivo, só que sendo adaptado para a história, tá bom? Porque eu já disse a vocês, qualquer brincadeira que eu vou fazer na sua sala de aula não seja aleatório, seja uma brincadeira que tenha intencionalidade de ensinar a palavra do Senhor. Então, em vez de falar morto-vivo, quando tocar o som da trombeta ou você fizer o som da trombeta com a boca, ele se abaixa. Quando falar Ananias, Misael e Azarias, eles se levantam. E assim vai, quem fizer isso vai ganhando. Quem não seguiu a ordem vai perdendo. Como se fosse aquela brincadeira mesmo do morto-vivo, só que sendo adaptada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado das dicas. Se lhe serviu e vai servir a outros, eu peço que você compartilhe, comente, para que possa fortalecer o canal da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.